febre, tá? E o que hoje eu quero falar com mais ênfase? Quais alimentos possuem princípios ativos considerados termogênicos, que a gente pode colocar no dia a dia para otimizar a termogênese e fazer com que o corpo gasta mais reserva de combustível, mais gás, para manter a chama em níveis maiores. E isso facilita, quando bem conduzido, a não engordarmos com facilidade ou quem quer perder peso também conseguir mobilizar reservas de gordura com mais eficiência. Mas tem a ver com o metabolismo, né? Totalmente. Imagina a pessoa que ingere bastante carboidrato e aí não tem o metabolismo acelerado, a tendência Exatamente. A gente ingere combustível, Marise, e temos que queimar combustível. Se eu não queimo o que eu ingiro, vira reserva, vai para o tecido adiposo. Eu coloco 20 litros num motor que tem que queimar os 20 litros, se eu não rodar esses 20 litros, né, não queimá-lo, eu vou engordar. E os termogênicos bem conduzidos podem sim ser um aliado, só que nós vamos falar um pouquinho também das contraindicações e dos riscos, né? E a gente tem que falar dos volumes que a gente pode ingerir dos alimentos termogênicos que são considerados seguros. Então vamos já falar um pouquinho? Vem cá com a gente. A gente já mostra para vocês os alimentos, tudo certinho, então, vamos lá. O que é recomendado ou não. Claro que aqui é só um exemplo. Aqui eu trouxe os principais, na verdade, Marise, né? Porque tem mais estudos com esses alimentos, né? Então, se a gente pegar aqui, eu trouxe até no pedestal os alimentos que contêm os princípios ativos termogênicos mais estudados, tá? Já vamos falar dos suplementos. Na pimenta, existe um componente chamado capsaicina, que tem um efeito termogênico. Ele otimiza a célula a gastar mais combustível. Ele aumenta o tamanho da chama. Tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo da pimenta. Capsaicina é o princípio ativo que faz isso acontecer. Só que, óbvio, existe algum limite de uso pelos estudos. Mais ou menos uma colher de chá ao dia. Independente da pessoa? Independente da pessoa. É um limite seguro. Tá? Contraindicação, quem tem gastrite, quem tem irritação no estômago, às vezes não tolera a pimenta. Então, respeitar as contraindicações. Então, esquece essa colherinha. Aí não, aí é individual. Por isso que eu acho que sempre que vai... alimentos, ainda a margem de erro é baixa, né, Marise? Mas suplemento não, só após avaliação médica. E a quantidade de alimentos também não pode ser exagerada. Por exemplo, vamos passar para um outro grupo que eu coloquei aqui do lado, que são um grupo de substâncias chamadas xantinas, presentes no chás e no café. A cafeína é uma xantina, tá? E no chá também existem um pouquinho das xantinas que otimizam o gasto energético, aumentam o tamanho da chama. Então, gasta-se mais combustível. Mais a quantidade, né? Isso. O chá verde, os limites de estudo seriam até 3 xícaras ao dia, né? Xícaras mesmo de chá. É uma quantidade que não é exagerada, né? Se passar disso, pode começar a dar insônia, não é legal, né? Mas o chá verde, que é a Camellia sinensis, é um termogênico, um alimento termogênico bem estudado. Entendi. Tá? Contraindicações só irritabilidade, insônia, que não é interessante. Então, né? Quem é muito agitado precisa tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Quem tem pressão alta não pode tomar em grandes quantidades, porque senão o efeito hemogênico acelera o coração, né? Isso é perigoso. Café, então, nem se fala, né? O café, mais ou menos o volume considerado tranquilo, até 3 xícaras pequenas ao dia. Nossa, eu conheço pessoas que tomam 10 no dia. Então, se adapta à cafeína, tudo bem, mas a cafeína é um princípio ativo bem potente. Então, o excesso pode aumentar a irritabilidade, insônia, desencadear batimentos do coração irregulares, que a gente chama de arritmias. Então, não é totalmente assim, pode ingerir à vontade. Né? Eu acho que sempre como orientação médica, né? Na verdade, eu acho que nada tem que ser feito aleatoriamente. Aqui é só uma dica, né, para quem está em casa assistindo, mas não deixar de conversar com um profissional de saúde, né, para poder orientar dentro. Primeiro, excluir patologias, né, contraindicações, para falar, bom, você pode, mas pode quanto? Qual é a dose segura? Aqui é só um caminho, não é? Aqui é só para otimizar e compreender que a gente pode colocar os alimentos a nosso favor. Tem mais termogênicos ainda. Até iria te interromper, porque tem uma perguntinha de uma telespectadora. É a Adriana, lá do Twitter. Doutor Navarro, lactantes podem consumir alimentos termogênicos? Beijos, Marise, você está linda. Adriana, obrigada, né? Lindona. Beijo. Vamos lá, Adriana. E aí, doutor? Olha, alimentos ainda o risco é baixo. Não existe um estudo que diz não pode se ingerir um pouco de café na gestação. Um pouquinho, até 1, 2 xícaras ao dia, não seria contraindicado. Né? Idem para pimenta, idem para todos que estão aqui. Então, contraindicação formal de alimentos termogênicos na lactante, se o volume for esses que eu estou passando aqui como limite de segurança, eu não vejo uma contraindicação. Suplementos são contraindicados.
Cápsulas de termogênicos para lactantes, não, porque pode passar pelo teor ser maior, é uma dose muito maior, pode passar para o leite e alterar a criança, o bebezinho que está lá amamentando. E tem muitos componentes químicos, tanto que tem muitos termogênicos aqui no Brasil. Existem os ilícitos, né, que a gente não pode prescrever, que são proibidos, a efedrina é um exemplo, porque ele tem um efeito colateral muito intenso, de dar um batimento cardíaco acelerar demais, tem casos de morte por arritmia, aumento da pressão arterial. Então, a efedrina é um princípio ativo que no Brasil é proibido pela Anvisa. Então, a gente não tem nenhum suplemento autorizado, vendido em balcão, que tenha a efedrina. Se estiver, é ilícito, não pode. Tá? A cafeína é autorizada em doses de estudos, que o médico prescreve na dose correta, como suplemento. Tá? O que você acha que acontece nos Estados Unidos? Que você vai em qualquer farmácia e encontra todo tipo de termogênico e fortíssimos. As pessoas não sabem muito bem como vai a saúde e acabam comprando. Eu acho que lá o FDA ele é mais liberal no sentido de acreditar que quem está comprando é mais consciente. Não vai fazer alguma coisa sem orientação. E quando um suplemento, quando se classifica como alimento, um princípio ativo, a venda é considerada livre porque não se considera um medicamento. Entendi. Aqui no Brasil, a Anvisa tem uma legislação diferente. Alimento é uma coisa, é o alimento. Complemento alimentar, se eu estiver tomando whey protein, eu estou tomando um complemento alimentar proteico. Se eu estiver ingerindo uma barra de cereal, é um complemento alimentar. Um pó de guaraná é um complemento alimentar. Uma vitamina C, numa dose que não seja alta, é um complemento, né? Ou que a gente pode chamar até de suplemento. Mas passou de uma certa dose, Marise, aí não. Se essa dose é capaz de modificar parâmetros metabólicos a ponto de você correr risco, eles são classificados como medicamentos. Aí a Anvisa já diz, para isso precisa receita médica e não pode se comprar liberadamente no balcão. Eu acredito que seja um cuidado correto. Não, sim, eu acho que não está errado não, porque tem que ter cuidado, porque senão a automedicação é altamente arriscada. A pessoa pode ter uma contraindicação e vai lá comprar um suplemento de cafeína. Infelizmente isso virou moda, né, no Brasil. Tem outros princípios ativos, tem a sinefrina, que também é prescrito em cápsula, que é considerado, não é ilícito, a Anvisa autoriza em doses de estudos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que aqui fica a dica do alimento, né? Com um risco bem menor. Outros alimentos com efeito termogênico, a canela, tá? E se pode usar no máximo uma colher de chá rasinha ao dia, é a dose limite. Gengibre tem efeito termogênico, no máximo 2 lasquinhas ao dia, pegar uma lasquinha tamanho da unha, porque pode causar irritação gástrica, né? Então não é bacana o excesso. O hibisco também na forma de chá, aqui eu trouxe o hibisco, geralmente a gente coloca uma colher de sopa para 1 litro de água, fazendo uma infusão como se fosse chá mesmo. Depois esse 1 litro você pode ir tomando ao longo do dia, que é uma dose considerada segura. Se fizer bem feito, fica tão gostoso. Fica gostoso, é um chazinho, também, um chazinho gostoso. O pó de guaraná, que eu também trouxe aqui, também tomar cuidado com hipertensão, com insônia, não é porque ele tem um poder estimulante muito grande. A quantidade? No máximo, uma colher de guaraná, 1 colher de chá também ao dia, no máximo. Não passar disso. O vinagre de maçã tem efeito termogênico, tá? Aqui um alerta, teve saiu aí no meio médico, porque descobriu que tinha efeito termogênico, se tomou 1 litro de vinagre de maçã no dia. Isso é contraindicado, porque senão pode levar a uma acidose chamada metabólica. O limite do vinagre de maçã, 2 colheres de chá ao dia. Joga um pouco numa salada do almoço e joga um pouco na salada do jantar. E pronto, é o suficiente. Pronto. Nossa, você já deve ter ouvido falar, estava na internet, você pega um copo, né, de água quente, aí coloca bastante vinagre. Gente, não pode fazer isso. E falam para tomar em jejum ainda, que ajuda a emagrecer e acelerar o metabolismo. Sabe qual que eu acho que é o papel da mídia, Marise? Como o programa Você Bonita, que é um programa que está aí há tantos anos no ar e cada vez mais forte, né? Isso é muito bacana da gente saber. Justamente a informação correta. Não siga nada sem orientação. Não siga nada porque a amiga fez ou porque na internet saiu. O risco de você ter um problema é muito grande. Existe uma individualidade, Marise, que só o profissional de saúde consegue detectar. Exatamente. Então, se eu tenho uma arritmia, uma hipertensão, uma gastrite, hipertireoidismo, quem tem tireoide acelerada e trata disso com medicamento, jamais tomar suplementos termogênicos, que você pode piorar o quadro, enxaquecas, insônia, irritabilidade. Então, eu, pelo menos no meu consultório, tenho tudo isso em mãos para falar, você pode, você não pode. Alimentos termogênicos são mais tranquilos, porque dificilmente você vai ter um exagero.
Pode ter, por isso que eu limitei as doses aqui, né? O quanto ingerir de cada um. Para fazer um chá de hibisco, né? Uma colher de sopa, uma colher de chá rasa, como a gente falou agora há pouco. E tem alguns termogênicos também, alguns alimentos considerados termogênicos em níveis um pouco menores, que eu fiz um resumozinho aqui do que a gente pode colocar no dia a dia, que é a laranja, o brócolis, o kiwi. E a gordura ômega 3 parece que também otimiza um pouquinho. Nossa, mas tem tudo, né? E tem aqui na semente de linhaça, eu trouxe aqui uma sardinha em lata, pode ser o atum, né? A sardinha está em tudo, né?